E aí, gente, estamos aqui de volta com o nosso podcast maravilhoso Vinho Novo e nós estamos aqui com uma presença ilustre, maravilhosa. Um dos nossos convidados do DDD, do nosso Dia de Decidir Destinos, e nós estávamos assim... Gente, o Gabriel Leão viu aqui, nós estávamos aqui na expectativa, esperando, e foi um momento tão especial ali, tanto da presença de Deus, e realmente ficamos muito felizes com tudo que o Senhor fez. Amém, amém. É um privilégio estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Vamos embora, vamos nessa. Vamos lá. E, Gabriel, nós temos algumas perguntas para você. Muita gente quer lhe conhecer. Primeiro, eu quero que você apresente quem é o Gabriel Leão, o que você faz hoje, né? Nós já te conhecemos como ministro de louvor, mas fala aí um pouquinho de você para a gente conhecer melhor. Maravilha. Essa pergunta é engraçada que a gente sempre recebe, mas sempre responde diferente e sempre fica com a sensação de que não sabe o que dizer. Ai, meu Deus. Né? Mas eu sou Gabriel, tenho 24 anos, quase 25. Sou pai do Joaquim, esposo da Bia. Bia é a pessoa que Deus colocou na minha vida para me endireitar, para eu ficar consertado, né? Para arrumar minha lata. Uau, o casamento então, faz isso, não, né? faz milagres. Isso aí é uma coisa que eu não posso negar, né? E eu sou músico, sou compositor, trabalho com marketing também há mais de 5 anos. Moro em Brasília e atualmente estou na Saraced Brasília DF. Uau, né? que coisa boa. Só um pouquinho do que eu faço. Que bom. Inclusive, já a gente falando aí sobre... Você é músico, então você compõe também, você é compositor, Exato. Tem algumas canções próprias, que coisa boa. Sim. Né? Então, como isso é importante, não é? Termos os nossos músicos, mas que tenha esse dom, essa inspiração que vem do Espírito Santo para criar músicas. E você precisa de um vinho novo para as suas composições. Nos fale um pouquinho sobre isso. Acredito que a gente precisa de vinho novo para tudo na vida, né? Eu creio que a nossa vida com Deus ela é feita de temporadas, estações. E à medida que nós vamos avançando para novas estações da nossa vida, eu creio que Deus precisa nos renovar, né? Em todas as áreas. Então, principalmente para quem compõe, composição nada mais é do que, ou ao menos deveria ser, uma extensão e uma expressão do que nós vivemos, do que nós somos, do que a gente enxerga. Então, ainda mais quando a gente fala do meio cristão, né? É muito importante que a gente seja renovado para compor, porque Deus não é um Deus de coisas velhas, né? Deus é um Deus de coisas novas. Uau. Deus é um Deus que tem essa maravilhoso costume de nos levar por circunstâncias e experiências que vão nos inspirar para compor. Para compor é preciso de inspiração, então acredito que o vinho novo entra nesse processo de inspiração, né? É quando a gente recebe vinho novo que a gente recebe ideias novas, a gente recebe uma luz diferente de Deus para que a gente componha canções que muitas das vezes vão expressar a realidade de que outras pessoas estão vivendo também. Então, assim, é impossível você compor sem vinho novo, né? E Gabriel, já teve alguma situação de muita dificuldade que você passou, onde você realmente precisou... eu acredito, nós passamos por várias situações, mas teve alguma situação que marcou a sua vida com dor, com as situações que realmente nos levam para Deus, assim, de forma mais intensa. E eu queria saber se houve uma situação assim e se saiu alguma música, alguma composição desse momento. Legal. Assim, diferente de muitas pessoas que eu conheço, que já viveram realidades um pouco mais difíceis, parente enfermo, uma grande crise financeira, eu nunca experimentei, nunca vivi realidades tão duras quanto essas. Mas é óbvio que no nosso dia a dia existem batalhas nossas que, para nós, tem uma dimensão muito maior. Para os outros pode não parecer, mas para nós tem. E eu já enfrentei, sim, alguns momentos difíceis. Acho que momentos que, na verdade, envolveram muito a segurança da minha vida pessoal, financeira, profissional. Situações desafiadoras, principalmente na área profissional, que me levaram muito para Deus, assim. Mas em todos esses momentos, o que essas experiências me fizeram entender e o que essas experiências extraíram de mim foi um Gabriel mais dependente de Deus e um Gabriel menos interesseiro. Uau, então, assim, acho que o que eu passei, o que eu experimentei em Deus, situações que me levaram para Ele, foram situações que me fizeram ser um homem menos interesseiro, né? Algo que Deus me incomoda muito e que é parte das minhas composições, da minha vida cristã, não queira ser um filho de Deus que só recorre ao Pai nos momentos de tribulação. O que Deus mais tem falado comigo lembra-te de mim nos momentos de paz, nos momentos de prosperidade, porque, imagina, eu sempre penso, quão vergonhoso deve ser, né? Você
buscar Deus na tua tribulação, aí Deus te salva da tua tribulação. Aí você entra no período de prosperidade, você se esquece do Senhor. Aí você cai em pecado, não é pecado, né? Mas você cai em crise de novo, você cai em um momento de dificuldade, você acaba entrando numa turbulência novamente, e aí você volta pra Deus e, pô, cara, eu podia ter sido fiel desde sempre, né? Mas eu tive que passar pela tribulação pra ser fiel de novo. Então o que eu peço pra Deus é, Deus, que na minha crise o Senhor me acuda, mas que quando passar da crise eu permaneça, para que eu não tenha que voltar para Deus falando, Deus me salva de novo. É tipo assim, Deus, eu nunca saí daqui. Eu só preciso que o Senhor me auxilie. Eu acho que esse é o que Deus mais tem falado comigo, sabe? Uau, que interessante, Gabriel. Até porque nós vivemos num tempo onde muitas pessoas recorrem a Deus precisando de algo, né? Buscando algo. Sim. E que lição maravilhosa realmente buscar ao Senhor e entregá-lo, né? A nossa bonança, as nossas colheitas, as coisas boas que Ele tem feito. Como isso é importante. Muito. E, Gabriel, me fala o seguinte, você sempre teve uma vida, tipo, envolvido com a igreja, com ministérios? Não. Como foi? Conta pra gente como você se envolveu. Eu me converti aos 17, né? Então, uau! Eu só fui conhecer Jesus com 17 anos, no colégio já. Antes disso, já era músico, né? Desde os 12, tinha carreira e tudo mais. Mas eu nasci numa família católica, mas assim, eu, Gabriel, particularmente, vivi um catolicismo verbal apenas. Eu só falava, acreditava em Deus, mas não vivia de fato. Então, mas é engraçado, até antes de eu converter, eu lembro que eu sempre sentia peso na consciência quando eu pecava, né? É como se a voz do Espírito Santo sempre estivesse ali. Sim. Mas eu ainda não conhecia Deus de fato. Mas eu só fui conhecer Deus aos 17, no meu primeiro ano de ensino médio, no finalzinho do primeiro ano. Na verdade, no segundo ano, metade do segundo ano. Aí eu me converti, abri um movimento no colégio, comecei a pregar para os meus amigos, mas quando eu me converti foi aos 17 anos. E como foi a tua experiência de conversão? Cara, eu assim, fazendo uma história longa, mais curta, resumindo, né? Eu tinha um relacionamento e aí eu namorava uma menina que eu tinha terminado com ela. Sim. Passei por um período bem tenso da minha vida, emocionalmente falando, fiquei meio perdido, acabei recorrendo a subterfúgios, né? Bebida, festa, etc. E eu vi que eu cheguei num ponto onde eu não me reconhecia mais, né? Porque, assim, meus pais me ensinaram totalmente o oposto de tudo que eu vivi, né? Sim. E eu lembro que o Espírito Santo me incomodou muito. E eu não sabia que era Deus, eu só achava que era a voz da minha consciência, né? Sim. E eu ouvi uma voz que era tipo, cara, eu não te criei pra isso, seus pais não te ensinaram isso. E aí eu tive uma experiência com Deus na sala da minha casa, buscando a Deus, lendo a Bíblia. Eu me perguntei se Deus era real, né? Falei, cara, será que Deus é real mesmo? Vamos procurar aqui saber. Aí eu comecei a ler a Bíblia. Você já tinha uma Bíblia, então? Meu pai tinha uma Bíblia que ficava aberta lá no Salmo, né? Sim, no Salmo 91. Padrão, né? E aí eu lembro que eu tive essa experiência de tarde, foi muito forte. Deus apareceu pra mim mesmo. Eu não vi, mas eu senti a presença de Deus invadindo a sala da minha casa. E eu sabia que Deus estava ali porque eu ouvi uma voz falando pra mim assim, cara, larga tudo que você tá vivendo e vem viver pra mim, né? Larga os seus sonhos, seus projetos. E aí eu lembro que aquela presença que eu estava sentindo ao meu redor, quando eu aceitei Jesus e eu decidi, naquele momento, entregar meu futuro, minha vida, meu coração para Deus, eu lembro que, na mesma hora, é como se a presença tivesse saído de fora para dentro de mim, né? Como se eu tivesse sido selado pelo Espírito Santo. Uau, assim. Que experiência fantástica, né? Muitas pessoas pensam que, eu só posso encontrar Jesus, né, se eu me direcionar só dentro da igreja. Claro que a igreja é esse ambiente que vai... É aquela questão, a brasa no braseiro se mantém acesa por muito tempo. É onde você vai ter experiências, vai compartilhar, né, a sua vida cristã com outros cristãos, mas olha como Deus te encontrou, né? E Deus pode encontrar alguém que está aqui, com certeza, né, nos ouvindo. E talvez essa pessoa possa estar tendo um encontro com Deus agora mesmo. Sim, né? Com certeza. Vivendo esse momento onde ela está percebendo uma presença diferente, aquele mover para a leitura da Bíblia, é o Senhor te chamando. É isso aí mesmo, é a voz de Deus. Exatamente. Gabriel, você teve uma experiência, né, com um reality show de música, que foi o Tom. Nos fala um pouquinho sobre como foi para você viver essa experiência, explicar um pouquinho para as pessoas o que é o Tom e como foi vivenciar essa experiência. Legal. O Dom, ele foi... Eu participei da segunda edição, né? Foi uma edição um pouquinho mais não, né? Foi mais profissional do que a primeira, né? O Dom foi crescendo ao longo dos anos. A terceira edição foi fenomenal, foi a última agora, eu não participei, mas
O pessoal que participou teve muita visibilidade, assim como eu também tive, sou muito grato ao Dom. E foi, inclusive, ele passou na Pluto TV, teve muita visualização, foi muito legal. Eu tive o privilégio de estar na presença de alguns artistas que eu admirava, já há muito tempo, como Thales Roberto, a própria Ana Paula Valadão. Cara, eu antes de eu converter meu pai, eu vi o CD da Ana Paula Valadão, né, cara, do Diante do Trono. Eu estive com algumas pessoas, como o próprio Paulo Alberto, que é um amigo querido, que é o fundador do Dom. Deixa eu me lembrar de mais gente que eu tive junto. O Juninho Afran, do Oficina G3. Enfim, muita gente boa, né? Que tava lá. Fernanda Brum, que é parente da minha esposa, eu nem sabia. Né? Minha esposa que é a Bia Brum. E aí, enfim, o Dom, ele é assim, eu digo que ele é um propulsor, né? É um propulsor de talentos. Ali eu tive a oportunidade de gravar uma canção que foi Face a Face na final, né? Foi ao ar, teve uma repercussão muito legal. Sim, eu lembro. Me amadureceu como artista, tive o privilégio de receber feedback de pessoas extremamente experientes. Então, assim, o Dom, ele é um reality show cristão, né? E aí eu lembro que eu passei no processo seletivo e fui ao Rio de Janeiro para participar do reality, para as gravações. Fui até a 4ª fase, parei na 4ª fase, passei na repescagem direto para a final. E aí a final foi assim, o resto é história, né? Tá lá no YouTube, Gabriel Leão Face a Face, você vai ver lá a apresentação. Isso. Foi bem legal. Então foi uma experiência muito boa. Eu acho que se eu pudesse resumir de forma bem rápida, foi um propulsor para minha carreira artística, né? Me deu mais clareza sobre quem eu sou, o que eu queria fazer, o que eu deveria fazer na música. Recebi ótimos conselhos de pessoas muito experientes, como os artistas que eu mencionei. Eu acredito que isso foi o mais importante para mim. Ah, que coisa boa. Inclusive, eu falei Tom antes, mas o Dom... Dom. É Dom, gente. E aí, eu queria também te perguntar, o nosso tema é vinho novo. E você realmente está num novo processo também. Você converteu aos 17 anos. Como foi o teu processo mesmo? Você era solteiro, começou a namorar, noivou, casou, né? Hoje está à frente de uma família, segundo filho chegando aí. Como foi esse processo, né? E como você concilia realmente a questão da família, né? O casamento com as tuas agendas, com o teu ministério, o teu trabalho, enfim, eu queria que você colocasse um pouquinho pra gente como que você coloca esse vinho novo, como que você recebe esse vinho novo e coloca aí no teu casamento, na tua rotina. Eu queria que você nos falasse um pouquinho desse processo aí. Eu acredito que a coisa mais importante que eu estabeleci junto com minha esposa para nossa vida foi não negociar o nosso tempo individual com Deus e o nosso tempo com Deus em casal, né? Porque sem essas duas coisas, é muito difícil a gente tomar decisões acertadas para equilibrar o nosso ministério, equilibrar a nossa vida profissional. Então, eu acredito que como pai, como líder da minha casa, né? Eu não posso negociar esses tempos com a minha esposa. Porque, no fim das contas, a nossa vida, o nosso sucesso, ele não se resume ao nosso sucesso ministerial apenas, sucesso profissional. Primeiro, ele é quem nós somos dentro de casa. E quem nós somos dentro de casa vai refletir quem nós somos fora de casa também. Né? Então, a forma como eu concilio a minha vida dentro de casa, como pai, como esposo, como até mesmo com o resto da minha família, como filho, ela não existe sem antes eu ter uma vida alinhada com Deus offline, né? No secreto, e junto da minha esposa. Então, algo que nós tentamos aplicar, nós estamos aplicando mais agora, né? A gente implementou. Todos os dias pela manhã a gente ora junto, quando a gente está em casa, a gente tira ali nossos 15, 20 minutos para orar pela nossa família, para colocar Deus no centro de tudo, né? E naturalmente as coisas vão se encaixando. Além disso, algo que a gente faz muito é uma leitura de tempos em tempos da nossa realidade, né? O que Deus chamou a gente para fazer, qual que é a direção de Deus para nós para aquela temporada. Um exemplo, quando eu casei, eu e Bia, a gente liderava normal, né? Pessoas da faixa etária dos 13, 14 até os 25 anos, 30 no máximo. Nós liderávamos. A gente ainda lidera uma galera nessa faixa etária, só que hoje o nosso público majoritário é infantil. O público majoritário que a gente cuida são crianças. Hoje lá na Saracé de Brasília tem aproximadamente mais de 70 crianças que estão debaixo da nossa liderança, que estão debaixo dos nossos discípulos também. Crianças que são cuidadas pelas pessoas que nós cuidamos. E é isso que Deus tem para nós nessa temporada da nossa vida. É o que nós sentimos, é o que nós sabemos que Deus está fazendo. E a gente vai ter que fazer a mesma coisa, talvez daqui
1 ano, 2 anos, né? Que é parar um pouquinho, ouvir o que Deus tem. Isso é tão importante porque cuidar de crianças é discipular gerações. Claro. Né? Eu lembro de uma época que nós tínhamos muitas crianças, né, nas nossas equipes, e aí nós cuidávamos, né, treinávamos. Muitas pessoas diziam, aquela equipe só tem crianças. Às vezes como se... falava assim como se não houvesse uma força, né? Mas de repente aquelas crianças, né, elas foram bem treinadas. Daqui a pouco elas eram adolescentes fortes. E a maioria daquelas crianças que nós cuidávamos naquela temporada, hoje tem suas famílias, Sim, é isso aí. seus filhos, e realmente faz toda a diferença. E já que nós tocamos nesse assunto, nós vimos que esse público mesmo infantil, os pré-adolescentes, tem sido um público muito afetados, né, com relação à mente deles. Nós vemos aí muitos vícios, as questões de jogos, vícios tecnológicos, né? De que forma vocês cuidam desses adolescentes, dessas crianças, né? De que forma vocês trazem o vinho novo na vida deles? O que vocês têm feito, principalmente? E como que vocês cuidam deles? Legal. Eu costumo dizer o seguinte, a minha esposa, ela cuida de forma muito mais ativa dessas crianças através do zelo e da organização dela com a rotina, a agenda, os eventos que a gente proporciona para essa criançada, para que eles possam estar na presença de Deus e também se divertir. Sim. E essa é a forma que a minha esposa tem de servir. A minha esposa é muito prestativa, muito organizada. A maioria das pessoas da nossa equipe que servem no Ministério Infantil são discípulas, mulheres. Uau, que coisa né? boa. E isso tudo vem de um exemplo que ela deu, o treinamento que ela deu. Sim. Então, minha esposa serve muito dessa forma. E sempre buscando entrar na linguagem das crianças, né? Adaptar, tornar as células o menos maçante possível e etc. Já a minha parte de servir esse pessoal, é óbvio, ministrando a célula, que eu também sou líder de célula infantil, mas principalmente produzindo material cultural para que essas pessoas possam ter opções do que fazer, opções do que consumir fora da igreja. Então, acho que esse é o grande ponto, né? Eu recebo alguns feedbacks de crianças que... Caraca, tio, gosto muito da sua música, escuto sua música. Cara, qual música que você escuta bastante? Eu gosto muito daquela música que chama Bom Dia, que é uma música que eu tenho que, assim, tem cunho totalmente espiritual. Sim. Mas que é uma música que não toca dentro da igreja. Mas, pô, peraí, às vezes a criança ou adolescente, ele não quer ouvir louvor fora da igreja, ele quer ouvir outro gênero musical. E aí ele precisa ter opções, né? Ele precisa estar cercado de boas opções para escolher. Ótimo. Então, acredito que o meu jeito de servir é esse, sabe? Produzindo material cultural. Boa. Que coisa boa. Olha só, eu quero que você deixe uma mensagem, né, para os nossos telespectadores aqui. Todos, temos jovens, temos adultos jovens, temos pessoas que vão começar a namorar, que já estão namorando, que sonham em constituir a família. Temos pessoas que acabaram de casar, de constituir a família. Temos outros que já casaram há um tempo. Mas eu quero que você traga realmente como preservarmos o vinho novo todos os dias, em todas as áreas da nossa vida, né, das nossas vidas. Seja, se você, independente da temporada que a pessoa está vivenciando, mas como trazer o vinho novo. O que você considera mais importante para preservar o vinho novo, essa paixão pela presença de Deus todos os dias? Eu acredito que o termo que a gente não pode se esquecer para conservar o vinho novo é disciplinas espirituais. Uau. Nós somos seres humanos, consequentemente, nós estamos muito suscetíveis às nossas próprias emoções. Nós vivemos um tempo onde a nossa geração acredita que nós somos resultados dos nossos próprios desejos, né? Infelizmente, quando se trata de espiritualidade, os nossos desejos não estão inclinados naturalmente à espiritualidade. Nossos desejos estão inclinados à carne. Uau, essa é a lei natural para nós seres humanos. E as disciplinas espirituais, elas existem para nos lembrar que mesmo quando nós não queremos, nós precisamos e nós fazemos porque é disciplina. A disciplina, ela é a garantia de que nós não vamos ser vencidos pelo nosso corpo, pela nossa carne, pelos nossos próprios desejos. E isso, naturalmente, implica
num resultado maravilhoso que é uma conexão maior com Deus. Então, para mim, como manter um vinho novo em qualquer fase da vida? Disciplina espiritual. É não negociar o básico. É orar todos os dias, ler a Bíblia, é jejuar sempre que possível. Se a gente segue as disciplinas espirituais, certamente nós colheremos bons frutos. Uau, que coisa boa. Gabriel, que alegria recebê-lo aqui. Obrigado, tamo junto. E como nós fomos abençoados, né? Quanto de Deus você trouxe, quanto vinho novo você trouxe Amém, amém. aqui para o nosso podcast. E nós queremos lhe encontrar nas próximas edições, se Deus quiser. Tamo Você, junto. a Bia, seus 2 filhos, né? E que alegria. Muito obrigada. E fiquem ligados, porque daqui a pouquinho tem mais vinho novo para você. Tamo junto, galera.